Olá, meus amores, bom dia. Hoje nós teremos a correção, tá? Da nossa atividade que ficou na aula anterior. Atividade referente a equações, né? A gente está aprendendo, compreendendo, na verdade, conteúdo de equações. Então, ficou um exemplo para vocês nessa atividade, né? Na verdade, eu fiz a explicação completa. Como é que a gente trabalha, né? Equações do segundo grau, porque vocês estão conhecendo... Vocês até então só conheciam equações do primeiro grau e agora vocês estão tendo uma pequena introdução de equações do segundo grau, porque no próximo ano vai ser bem puxado, tá bom? Então, vejam só. Aqui eu só destrinchei as equações, tá bom? Da atividade, para facilitar na correção. Na primeira questão, ela diz o seguinte: determine as raízes de cada equação a seguir, considerando que x pode ser qualquer número real, ok? Então, é simples, vejam só. Aqui nós temos algumas equações. Se a gente observar numa equação do segundo grau, de acordo com o que eu já expliquei para vocês na aula anterior, nós temos uma equação do segundo grau. No decorrer da equação, a gente chega a um momento que pode encontrar isso aqui, que pode encontrar isso, que pode encontrar isso ou isso, tá? Tudo isso aqui faz parte de uma equação só, sendo que às vezes é o início da equação, é o meio da equação ou é o fim da equação, ok? Então, mas o que eu quero saber? Eu quero descobrir as raízes de cada uma dessas equações. Então, por exemplo, eu tenho aqui x² igual a 144. Eu sei que quando eu estou resolvendo a equação do segundo grau, eu vou desenvolvendo um montão de coisa quando de repente chega numa parte semelhante a essa. Então, quando chega numa parte semelhante a essa, a gente continua resolvendo de acordo com o que é feito na própria equação. Ah, mas como assim? Pronto. Eu tenho x². Vocês lembram quando eu falo que... Quando eu estou, na verdade, transmitindo para vocês que a potenciação é a operação inversa da radiciação, assim como a radiciação é a operação inversa da potenciação, então é isso. X² igual a 144. Se eu tenho aqui, minha gente, esse x², eu identifico uma radiciação nisso, certo? Então, para transformar isso em raiz, como é que eu faço? É simples, eu tenho x igual a mais ou menos raiz de 144. Ok, transformei uma potenciação em radiciação. Esse 2 que está aqui é um numerador, certo? Então, lembram que através desse numerador eu consigo identificar o tipo de raiz, que é a minha raiz que eu vou trabalhar. Nesse caso, se é 2, vai ser uma raiz quadrada. Se fosse 3, seria uma raiz cúbica. Se fosse 4, seria uma raiz quarta. Mas e por que eu coloquei esse sinal de mais ou menos? Eu coloquei esse sinal de mais ou menos, gente, porque é específico da equação do segundo grau, certo? Porque quando ele diz, eu quero aponte as raízes dessa equação, ele quer saber a raiz positiva e a raiz negativa. Ou seja, ele quer saber o valor de x' e x duas linhas, certo? Então, por isso. E de acordo com o que a gente sabe, raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo duas vezes, não é isso? Que dá esse determinado resultado. Nesse caso, nós temos 144. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 144? Vocês podem fazer através da fatoração, vocês podem fazer através de tentativa, você que escolhe o método que você quer encontrar isso. Mas para a gente ganhar tempo, o vídeo não ficar muito longo, eu já vou dizer. A raiz de 144 vai ser 12, certo? Então, vai ser 12. Eu tenho x é igual a mais ou menos 12. Por quê? Porque x' é igual a mais 12 e x duas linhas é igual a menos 12. Apontei as raízes que eu gostaria de encontrar, que eu queria encontrar, que era o que eu estava querendo, o que eu estava almejando, na verdade, tá? Então, x é igual a mais ou menos raiz de 144, x é igual a mais ou menos 12. X' é igual a mais 12 e x duas linhas vai ser igual a menos 12. Perceberam que é o mesmo valor, sendo ele positivo e ele negativo? Então, encontramos as raízes que ele gostaria de encontrar. Na letra B, eu tenho x² igual a 81. Vai ser a mesma coisa, gente. Ó, vou transformar em radiciação, né? Vou colocar x é igual
a raiz de 81. Como eu estou tratando de equação do segundo grau e eu quero encontrar as raízes, eu vou colocar o mais ou menos aqui, certo? Então, x é igual a mais ou menos, quanto é a raiz quadrada de 81? Na nossa tabuada, o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 81 vai ser o 9. Então, é 9. Aí, agora, x' é igual a mais 9 e x duas linhas é igual a menos 9. Encontrei também, bem simples desse jeito, tá? Não existe forma mais simples de passar isso para vocês, tá bom? Então, essa é a forma mais fácil que eu encontrei para que vocês consigam compreender. Lembrando que, para você, não sei se vocês conseguiram observar, nossos conteúdos, os conteúdos que a gente está vendo são reflexos de conteúdos anteriores. Então, é preciso a gente ter uma base para a gente conseguir alcançar, né? Isso que o que vai ser visto no futuro, o que está sendo no... a gente precisa de uma base no passado, presente e futuro, certo? Porque senão a gente não consegue. Então, em qualquer dificuldade, vocês precisam pesquisar, precisam se aprofundar em alguns conteúdos que a gente já viu lá nas séries anteriores, tá bom? Na letra C, eu tenho 2x ao quadrado igual a 32. Quando a gente está fazendo a equação do segundo grau, gente, que encontra isso aqui, essa parte a gente encontra antes de chegar nessa aqui, de acordo com a resolução, tá? Então, antes de começar a resolver dessa forma, eu tenho um cálculo anterior que tenho que fazer. Eu tenho aqui, ó, eu vou isolar x ao quadrado, que eu quero saber o valor de x, não é isso? Eu vou isolar ele com expoente, não posso separar. X ao quadrado é igual a 32. Esse 2 está multiplicando por x e ele vem para cá dividindo. Lembram? Isso daqui a gente viria numa equação lá no sétimo ano. Então, x ao quadrado é igual a 32 dividido por 2 vai ser igual a 16. Aí, quando chega, vocês observam que agora eu tenho uma equação bem semelhante a essas duas aqui, só tem valor diferente, mas elas são semelhantes. Ó, eu tenho x ao quadrado igual a um número, x ao quadrado igual a um número. Ok? Então, a partir daqui, eu já posso resolver de acordo com o que eu estava resolvendo aqui. Então, qual é o próximo passo a partir de agora? É transformar isso aqui numa radiciação. Então, eu tenho x é igual a raiz quadrada de 16. Ok? Então, eu vou colocar o mais ou menos, tá? Porque eu estou tratando de equação de segundo grau e eu tenho que ter as duas raízes. X é igual a mais ou menos. Quanto é a raiz de 16? O número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 16 vai ser o 4. 4 vezes 4, 16. Mas e agora? Eu vou colocar para o lado de cá. Mas e agora? X' é igual a mais 4 e x duas linhas é igual a menos 4. Sem dificuldade, certo? A letra D vai ser igual a essa aqui. A gente vai fazer um cálculo anterior para depois transformar em radiciação. D. 2x ao quadrado igual a 128. X ao quadrado igual a 128 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 128 dividido por 2 vai dar 64. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. X é igual na nossa tabuada. Quem sabe a tabuada vai saber matar isso de primeira, não é isso? Então, o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes na tabuada, que vai dar 64, vai ser 8. X é igual a mais ou menos 8. Aí vem, x' é igual a mais 8 e x duas linhas é igual a menos 8. Está respondida aqui a minha equação, certo? E no segundo quesito ele diz o seguinte. Paulo fará uma horta em um terreno de formato quadrado, cuja área é igual a 169 metros quadrados. 169 metros quadrados. É o que eu coloquei aqui, certo? Qual a medida do comprimento e da largura desse terreno? Minha gente, ficou uma falha de digitação aí, ficou largada, mas é largura, tá? Largura desse terreno. Então, é simples. Eu sei que um quadrado, ele tem... Esse daqui não está, tá bom? Mas eu sei que um quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Ele quer saber qual o tamanho do comprimento, qual o tamanho da largura de um quadrado que tem a área de 169 metros quadrados. Então, é simples. Ó, x ao quadrado é igual a 169, certo? X é igual a raiz quadrada de 169. X é igual... Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169?
O número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169, gente, vai ser o 13. O 13, não é isso? 13 vezes 3, 69. Ah, mas por que não colocou o mais ou menos? Eu não coloquei o mais ou menos, gente, porque ele quer saber as larguras disso aqui, ó. Ele quer saber o comprimento e quer saber a largura de um quadrado que tenha essa área aqui. Então, eu sei que se o quadrado tem os 4 lados iguais, eu sei que aqui ele vai ter 13 metros e aqui ele também tem 13 metros. Assim como tem 13 metros, 13 metros. É tudo um tamanho só, porque é um quadrado. E o quadrado tem os 4 lados iguais, ok? E aqui, por final, nós temos mais uma equação para solucionar. Eu tenho 3y ao quadrado igual a 269. Eu tenho uma equação desse tipo aqui. Então, primeiro, eu vou isolar aqui, tá? Y ao quadrado igual a 269 dividido por 3. 269, eu vou fazer na calculadora para agilizar. 269 dividido por 3, que vai ser igual a aproximadamente, ó, y ao quadrado é igual a aproximadamente 89,6. A gente já observou que deu um número decimal, certo? E mais independente, eu encontrei aqui uma equação nesse formato, certo? Então, eu vou transformar na radiciação. Y é igual a raiz quadrada de 89,6, ok? Y é igual o número que multiplicado por ele mesmo, deu 89,6. Deixa eu calcular aqui também, tá? Rapidinho. Pronto, gente, multiplicado, que vai dar aproximadamente isso aqui, vai ser 9,4, certo? Então, a raiz de 89,6 é aproximadamente isso, ó. Quando eu falo aproximado, é porque não é exato, tá? É uma coisa que se aproxima, por isso eu coloco esse sinal aqui em cima, certo? Então, isso é a correção da nossa atividade de hoje, tá? Vocês vão precisar fazer as alterações aí no caderno de vocês, para que vocês tenham um conteúdo correto, para auxiliar vocês na necessidade, tá bom? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo também, certo? Então, um cheiro e até mais.